Então você teve a sua renda afetada por conta da pandemia e tá pensando em trabalhar de Uber? Será que alugar um carro para trabalhar vale a pena? Será que isso aí dá dinheiro? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. A gente vai falar tudo a respeito de locação de carro para Uber. E de quebra, no final ainda vou te dar uma dica matadora de como você potencializar os seus ganhos trabalhando na Uber. Então fica até o final que tenho certeza que essa dica vai te ajudar. Bom, como é de praxe, já chega deixando o like que nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, tá chegando agora, já se inscreve, ativa as notificações que toda terça-feira às 7 horas da noite tem muito compra planejada. Informações a respeito aí de consórcio, financiamento, linhas de crédito em geral e formas planejadas de compra para você poder adquirir aí os seus projetos e a realização dos seus sonhos. Se você tem aí alguma dúvida, tem um plano de consórcio, não sabe o que fazer, ou de repente está pensando em entrar num grupo de consórcio, sabe os benefícios e quer entrar num plano de consórcio e quer alguma recomendação do melhor grupo para você de acordo com o seu objetivo, cara, não perde tempo, já aperta aqui ó, embaixo no link da descrição, tem um link do meu WhatsApp, vem falar comigo ou com alguém da nossa equipe, com certeza a gente vai conseguir te ajudar, fechou? Vamos aí direto ao ponto. Para começar, com certeza você deve estar se perguntando quanto ganha um motorista de aplicativo aí que aluga um carro, não é? Então é o seguinte, para responder essa pergunta direto e reto, eu tive que trocar uma ideia aqui com alguns amigos meus que trabalham nesse segmento, trabalham aí como motoristas de aplicativo para Uber e para 99 já há algum tempo, tá? E eles me falaram assim que é meio difícil você determinar um valor fixo de ganho, porque esses valores são muito relativos. Eles dependem aí muito da cidade que você está trabalhando, o tempo que você trabalha, o preço do combustível, a experiência do motorista. Mas assim, para a gente ter uma base aproximada, um salário de um motorista que aluga um carro, ele é em torno aí de R$ 1.500 a R$ 3.000. Esse é o rendimento de um profissional desse segmento. É lógico que esses valores já é descontando o aluguel do veículo e também o combustível. Mas quando a gente fala realmente em motoristas de aplicativo de Uber ou de 99 ou qualquer outro, todos esses ganhos, principalmente em época de pandemia, tudo se torna muito relativo. Então, em alguns casos, pode ser que não compensa você trabalhar como motorista de Uber, principalmente alugar um carro para poder fazer isso. Imagina, se você de repente vai trabalhar numa cidade muito pequena, ou o preço do combustível na sua região é muito alto, ou de repente tem muita gente já trabalhando aí na sua região. Todos esses fatores são determinantes para o seu sucesso ou não, principalmente nessa empreitada, se você vai alugar o carro. Então leve muito a sério esses parâmetros antes de você entrar nessa. Porque é o seguinte, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui desde o início. Não compensa você alugar um carro se você não trabalhar no mínimo 50 horas semanais. Simplesmente assim, você tem prejuízo. Imagina, você está pagando para trabalhar, ou seja, você tem que no mínimo trabalhar 8 horas por dia com o seu carro para poder ter algum lucro. E se você trabalha de repente com um carro alugado, se você pensa em alugar um carro para trabalhar como Uber. Por quê? Porque funciona assim, galera. Se você alugou um carro e começou a trabalhar, aquelas 5 primeiras horas do dia que você trabalhou, elas servem para quê? Pagar o aluguel do carro e o combustível. Por isso, se você está pensando em alugar um carro para fazer um dinheiro aí extra no final de semana, um bico, cara, pode esquecer. Infelizmente isso acontece por quê? Porque os aluguéis de carros do Brasil não são baratos. Então assim, acaba não compensando pelas horas que você vai trabalhar. E para provar isso, eu fiz uma simulação. Eu entrei no site da Unidas, uma das empresas aí, das maiores empresas de locadora, né, de aluguéis de carro no Brasil, e fiz uma simulação para a gente ter uma ideia de quanto custaria alugar um carro para eu poder trabalhar de repente no final de semana, fazer um bico na Uber. Então assim, eu fiz aqui uma simulação na região de Jundiaí, interior de São Paulo, tá ok? A minha região. Fiz aqui simulando a locação de um carro, de um Renault Kwid, né, 4 portas, beleza? Que atende às exigências aí da Uber. E quanto deu a diária? R$ 56,63. Isso para você rodar apenas 3.000 quilômetros. A gente sabe o quê? Que um motorista de aplicativo vai rodar muito mais do que isso. Então assim, pare e pensa, para você começar a ganhar dinheiro, vamos falar assim,
para você sair no 0 a 0, vai pagar a locação, não dever nada para ninguém, também não ganhar nada. Você tem que fazer R$ 1.700. Ou seja, esquece, já pode esquecer que essa opção não é uma opção válida. Então assim, se você colocar a opção lá no site de escolher aí um veículo para rodar de mais de 5.000 quilômetros, nesse caso a diária vai para R$ 62,63, ou seja, R$ 1.800 mensais, sem contar a gasolina e o álcool. Então assim, isso foi só um exemplo, tá? Mas você pode aí procurar outras locadoras ou uma empresa terceirizada que preste serviço nisso aí perto da sua cidade, enfim, o que for. A realidade é, você não vai alugar um carro mensal por menos de R$ 1.000, ou seja, essa opção esquece, ela não é válida. Ela só é válida se você for se dedicar a isso como principal fonte de renda. Por quê? Porque você consegue se dedicar várias horas a isso para ter um bom retorno. Se você de repente tem um carro próprio, aí a história é outra, fica muito mais fácil, né? Então você pode trabalhar como fonte principal ou de repente fazer esses bicos de finais de semana para levantar um dinheiro extra. Agora, se você pensa em alugar um carro para poder fazer isso, bico de final de semana e renda extra, aí pode esquecer. Ah, eu estava me esquecendo. Você tem que levar em consideração também o calção, ou seja, para você alugar o seu carro, a maior parte das locadoras cobram um calção, um valor antecipado seu, para de repente cobrir algum tipo de problema, alguma multa, alguma quebra, algum arranhão no carro. Ou seja, logo na partida você tem que ter em torno aí de R$ 800 a R$ 1.200 para deixar de calção para a locadora, e depois esse valor é descontado, né, na hora de devolver os seus valores no final do contrato. Então é o seguinte, de fato, é um pouquinho complicada a situação, mas dá sim para viver trabalhando da Uber. Principalmente se você vai encarar de fato como uma fonte principal de renda, tá? De ser motorista de aplicativo, então você vai ter que se dedicar muito, como tudo na vida, e vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então, assim, se você for aí um pai de família, por exemplo, onde você vai ter que abrir mão, né, de estar com o tempo com a sua família para se dedicar várias horas aí ao trabalho. Porque os motoristas de aplicativo em geral, eles trabalham bem mais nos finais de semana e feriados, quando as pessoas aí estão na rua e estão querendo utilizar os serviços. Eu mesmo tenho bons amigos que trabalham aí de domingo a domingo como motoristas de aplicativo e tiram um bom retorno, mas trabalham muito. Então assim, a minha recomendação é, se você for alugar um carro para você se tornar ou trabalhar como motorista de aplicativo, agarre com todas as suas forças. Se dedique como sua fonte de renda principal, que com certeza você vai conseguir bons retornos. Outra coisa, se você de repente tem nome restrito, alguma negativação, não se preocupe. A maior parte das empresas terceirizadas de aluguel de veículos não consultam, tá? Não fazem consulta de SPC Serasa. E também você tem a opção de pagar mensalidade através do boleto, então isso é mais uma ajuda que te dá um prazo, um fôlego para pagamento do valor da sua locação. Então assim, se você pensa em encarar esse negócio e alugar um carro para trabalhar, tenha na sua cabeça que você vai trabalhar muito para ter os bons retornos. No caso, se o carro for seu, aí é uma outra história. Então você pode optar tanto por trabalhar full time, vamos dizer assim, como uma fonte de renda principal, ou de repente como um bico de final de semana para uma renda extra. Lembra que eu tinha uma dica especial para você? Bom, a minha recomendação pessoal é que você alugue um carro para trabalho por apenas um período. Ou seja, até que você consiga realizar o sonho de comprar a sua ferramenta de trabalho, ou seja, o seu carro. Mas faça isso da maneira certa, a gente sempre fala isso no canal, com planejamento financeiro em primeiro lugar. Porque imagina, se você de repente financia e vai pagar 2 a 3 vezes o valor do carro como juros, nesse caso, imagina quanto tempo você teria que dirigir para conseguir pagar isso. Por isso que eu acho o seguinte, o planejamento nesse caso ele encaixa com uma luva. E o consórcio ele pode ser uma excelente ferramenta para você que deseja ter seu próprio carro, sua própria ferramenta para utilizar como Uber. Por quê? Porque você faz um comprometimento, né, mensal, você tem um comprometimento muito menor, você consegue ir pagando aos poucos para lá na frente colher o fruto do seu trabalho. Então o consórcio ele pode ser sim uma possibilidade para você. Lembrando que no consórcio você ainda tem a possibilidade de ofertar um lance para antecipar sua contemplação e utilizar as estratégias que a gente já falou aqui no canal. Então se você não viu, eu vou deixar o link aqui em cima, ó. Esse vídeo aqui, é só você clicar que você vai saber todas as estratégias para conseguir contemplar mais rápido a sua carta de crédito. Mas Dan, e aí? E o financiamento?
Bom, o seguinte, se você for financiar um carro, nesse caso você tem que sua parcela do financiamento não pode ser maior do que R$1.000, porque nesse caso, se for maior que 1.000, não compensa você financiar, aí compensa você continuar alugando, porque você não vai ter custo com manutenção, óleo e outros reparos. Então nesse caso assim, não tem outra saída, vou ter que financiar um carro para trabalhar como Uber. Nesse caso, você tem que fazer com que essa parcela fique menor do que R$1.000, para realmente valer a pena e você ter um bom investimento. Caso contrário, fica muito difícil e volte algumas casas e pense no aluguel. Então assim, a dica que eu queria deixar para hoje nesse vídeo é se planeje. A minha recomendação seria o seguinte: faça um consórcio, entre num grupo de consórcio enquanto você está alugando o carro para trabalhar. Use esse período para se planejar e tente usar as estratégias que a gente fala muito aqui no canal para contemplar mais rápido a sua carta de crédito. Nesse caso, você fica um período de tempo com o carro alugado para depois da contemplação conseguir adquirir a sua ferramenta de trabalho com parcelas baixíssimas, que é o consórcio, e principalmente sem pagar juros. Então se planeje, compre da maneira certa, não saia trocando os pés pelas mãos, de repente financiando direto o carro. Então pode ser uma saída: alugue, utilize o tempo do aluguel, esse período que está de locação, para fazer um consórcio e de repente antecipar sua contemplação, ou se você já tem um capital aí guardado, já também de repente comprar até uma carta contemplada. Esse pode ser um excelente caminho para você potencializar os seus ganhos significativamente e principalmente não se preocupar com valor de parcela e nem pagar juros imensos para bancos. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que o link aqui, ó, que nosso WhatsApp está no link da descrição. Qualquer dúvida ou orientação pode clicar e vir falar com a gente. E além disso, a gente tem agora o nosso Telegram, o grupo do Telegram do Compra Planejada. Também o link está aqui embaixo. Entra lá que a gente sempre tem muita coisa legal lá sobre consórcios, conteúdos extras, né, de planejamento, parte financeira e principalmente aí a votação de vídeos, né, que vocês querem que eu traga aqui para o canal aqui para vocês. Então tem muito conteúdo exclusivo lá no Telegram. Se você não entrou ainda, clica aí e vem pro nosso grupo, que com certeza lá vai rolar muita discussão e muita coisa que vai nos fazer aí crescer, né? Todo mundo aí com muito conhecimento. Legal? Estamos também lá no Instagram. Quem quiser nos acompanhar os bastidores e os projetos novos do Compra Planejada, nos segue lá no @dancarlosilva. É só seguir lá que a gente tá sempre trocando ideia por lá. Agradeço demais, até a próxima, um forte abraço aí a todos.